Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? E aí, feras, beleza? Sejam muito bem-vindos a um Joga Que Eu Te Escuto. Para a alegria da nossa audiência, palmas de lei, né? Obrigada por já se acostumarem com essa introdução que toda vez eu faço. E essa semana... Voltou. Essa semana foi o dia do profissional de marketing. Então nada melhor do que a gente trazer um convidado que tem tudo a ver com essa área. Mas eu vou parar de enrolar e de dar spoiler aqui antes da hora pros meus meninos se apresentarem. Eu gosto Vamos muito da Isa lá. falando inglês, mano. Não, eu não vou falar dessa vez nem uma palavra. Só essa que tava aqui no roteiro, inclusive. Não sei porque eu coloco. Você que fez. Não sei porque eu coloco, mas vamos lá. Fala, meu querido Sony, como você está? Fala, galera, estou bem. Agora foi igual ele bom, tava hein? gritando, tá ligado? Salve, salve, Rafaelis. Salve, galera. Bom, Não veio um Little Herbert? não, hoje Eu coloquei Little no nome Herbert. do jogo, eu falei isso Little aqui, né? Herbert, você Little colocou. Herbert? É. Ah, Herbert, não Herbert. Herbert. Ô, louco, vocês gostam de me zoar, hein? Você que falou pra eu colocar. Agora eu entendi. Nós estamos também com o nosso diretor, só salvinho, meu querido Vini. É ele lá atrás. E também o nosso querido professor Rafael Matoso, que não tem um dia de tristeza com esse time dele. E além disso, é dançarino de Just Dance nas horas vagas. Descobriu um terror. Ele me mandou um vídeo que eu fiquei horrorizada, que era eu dançando. Ô, Mas, dá pra colocar tudo bem. esse vídeo aí, não, Rafa? Não. Dá, hein? Não dá, não. Ô. Nós estamos todos animados aqui nessa galera. Então, pra gente começar com o nosso programa com o pé direito, a gente vai soltar a vinheta e no segundo bloco o nosso entrevistado vai se apresentar. Diretor, é com você. Joga, que eu te escuto. Agora a gente vai pra pessoa que vocês estão ansiosos pra ver. Semana do Profissional de Marketing, eu quero apresentar pra vocês esse cara que com certeza deve ter uma fotografia com raça negra, certeza. Ele é um sucesso nas redes sociais, conhece vários estádios, é pai do Rafa, que não é o nosso professor, apresento pra vocês. E não é o Rafa, Little Herbert, mas eu apresento pra vocês o meu amigo Ed. Boa noite a todos. Obrigado pelo Boa convite, noite. Isa, Rafa. É um prazer estar aqui. Vamos falar sobre fotografia, sobre esporte. Sou o pai do Rafa, mas o Rafa é atleta. Eu não sou atleta, com toda certeza. Com toda certeza nesse mundo. e é um dos motivos, foi um dos motivos de eu ter iniciado na fotografia, né? Que foi o início dele com esporte e a partir daí pro profissionalismo realmente. Caramba, que da hora. Ó, vocês já viram que tem spoiler aí do que ele história vai boa, falar, vai vir muita história boa. Mas, antes de começar o programa, Sony, solta pra gente aqui o jogo que a gente vai jogar hoje. Vini, libera Sony. a tela aí. Sônia, eu tô aqui do seu lado. Não, Sony, fala aí, que jogo que é esse? Nós vamos jogar um X-Men vs Street Fighter. Um jogo de luta, né? Isso, controle não tá ligando jogo de aqui, luta tá. e eu vou arregaçar todo mundo aqui com Ele fica Ciclope. treinando. Ele sempre Como que eu vou treina. treinar em casa? Você Nem treinou tenho. esse? Ele Não bate tenho, voador, como que eu vou Ah, tá. treinar? Pra minha sorte, eu já não tô sozinha nessa, porque, Ed, você também não é muito desse mundo de games, né? Não, é o que a gente falou. É o jogo, é o aspecto bom pra gente quebrar controle, né? Porque é só apertar botão e vamos que vamos. É isso. Esse é o segredo do jogo de luta, inclusive. O bom é que, assim, você pode ficar feliz que tem alguém pior que você, que sou eu, então você vai ficar tranquilo. Mas enquanto os meninos vão arrumando o game aqui Vão pra trocando gente uma jogar, ideia aqui, sempre dá uma travada. eu queria saber, Ed... Beleza, o Vini falou que só tá um controle, ele já vai apertar start, é porque o microfone não, o controle tá sem a bateria. Mas que eu assim, tirei e tô arrumando aqui, Vini. Acho que tô sem bateria, inclusive. tem bateria Mas eu aí fora? aviso. Diretor, por favor. Ed, fala pra gente, quando que começou o seu amor pela fotografia?
Bom, vamos lá. Fotografia, na realidade, acho que é uma paixão de todo mundo, né? Se você pegar as crianças hoje em dia, com o advento aí dos celulares, a primeira coisa que eles aprendem a fazer é tirar a sua foto, fazer o seu vídeo. Então, a fotografia, ela veio de um hobby. Peraí, posso interromper? Desculpa. Claro. Mil desculpas. Não deveria fazer isso, mas vou ter... Eu trouxe pilha, Rafa. Tem o carregador com pilhas aí. Eu acho que era isso que vocês estavam falando, né? Tá aí dentro da sacola. Perdão, de volta. Pode voltar, por favor. Então, começou como hobby, como a grande maioria, talvez. E por muitos longos anos aí até virar profissão realmente, que é o que eu atuo hoje, né? Hoje em dia eu vivo da fotografia, especificamente mais fotografia de esporte. Caramba, e você, tipo, começou com a intenção de trabalhar no esporte ou era alguma coisa assim, vou só bater umas fotos aqui? Como que era? Não. Na realidade eu sou pai de atleta, né? Hoje Lá ele. atleta profissional, né? O Rafael, atleta do Paulista Futebol Clube aqui de Jundiaí. Então a gente começou fazendo fotos e vídeos dele para divulgar mais para a família, para ter como registro. E foram alguns anos simplesmente acompanhando ele nos jogos, treinos, e até virar uma profissão. Porque outros pais acabavam pedindo, por que você não faz pra gente, né? E acabou Legal. virando posteriormente profissão. Mas o start disso pro esporte foi por acompanhar meu filho nos jogos, né? Entendi. E sobre o seu start, eu queria saber como que era a câmera, como que você fazia. Conta pra gente. Como foi o início disso? Que ano que foi pra gente ter uma ideia, mais ou menos? Ano é complicado a gente falar, né? Mas era antes do advento digital, tá? Hoje eu nem tenho mais elas, mas para quem conheceu aí os filmes de 12, 24, 36 poses, Sim. aquelas câmeras que você tirava a fotografia, mandava revelar e não sabia que droga era o que você havia feito, né? E posteriormente, a primeira foi essa aqui, é uma Samsung. Eu tenho ela aqui, se dá pra pegar aí Que na câmera. massa. Tá? Uma câmera que não tem zoom, não tem flash, não tem nada. Né? Mas só tirava foto. Só liga só. Mas tirava foto, que é importante. Mas carregava um carregador de 8 GB. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Né? Então essa foi a câmera que eu tive, que começou pro hobby e depois para iniciar no esporte. E com ela você tirava foto do Rafa já ou ainda não? Não, ainda não. Essa era mais foto da família, foto das festinhas, né? Do dia a dia, vamos dizer assim, o hobby, né? Entendi. E aí, posteriormente, veio a tal da Fuji, uma Super Zoom. Essa já é uma Super Zoom, não é uma câmera profissional. Não é nem considerada uma câmera de entrada, na realidade. Mas aí eu já passei a fazer esporte com ela. Né? Fazia a gravação dos jogos e fotografia com essa câmera. Essa câmera, pra você ter uma ideia, eu usei até a pandemia. Nossa Caraca, senhora! Um bom tempo aí, essa É. câmera aí. Era uma câmera que dá muito trabalho, porque elas são 4 pilhas, então você tinha o tempo inteiro que ficar Nossa. trocando pilha. E pilha é assim, a galera não tem noção, mas pra quem trabalha no audiovisual, pilha é um... como vocês acabaram de ver aqui, inclusive, pilha é sempre um problemaço. E um problemaço porque na época você não tinha pilha recarregável, então você tinha que pagar você tinha que- pacote da Duracell, da Rayovac, andar com aquele monte de coisa pra conseguir gravar 1 hora de jogo, fazer algumas fotos, né? Queria fazer uma pergunta meio indiscreta. As pilhas duravam quanto tempo? Aguentava tipo um jogo inteiro Não. ou no meio do jogo já era? Não, 10, 15, 20 minutos estourado, Meu Nossa. Deus! Principalmente para vídeo. Principalmente para vídeo, porque ela consome muito. Com essas câmeras que já tem LCD, o consumo de pilha e bateria, mesmo as mais novas hoje, ela é imenso. Né? Caramba! As mais novas você tem uma autonomia maior, mas dependendo também de como você utiliza a câmera. Se você utilizar o tempo todo no visor, ela vai durar ali 30, 40 minutos no máximo. Mas se você pegar um jogo que tem 1h30, mas o evento todo ele dura 3, 4 horas, Nossa. Legal, 20 pilha no bolso. por aí. Nossa, que loucura. Porque, tipo assim, eu imaginava que as 4 pilhas pelo menos duravam Durava um jogo inteiro. inteiro. Tipo tá assim, ligado? acabou o jogo, acabou a pilha. Meio Mas, tempo, né? não. Substituição. Você... Já desliga a câmera. Já não. combinou com os jogadores, a hora que acabar a pilha aqui, você já Você faz fazer um código, já acabou a pilha, juiz. Ninguém faz Rafa, gol. cai, Rafa, cai. Não, hoje, na época você usava aí 4, 5 jogos de pilha
4 jogos, para cada lance 4 Meu pilhas, Deus. então 20, 30 pilhas você tinha que carregar para fazer um joguinho ali, mais ou E tem menos. que ser rápido Caramba. ainda, né? Porque pra não perder nenhum lance. Exatamente. Eu sou uma pessoa meio problemática com pilha. Eu olho lá positivo, eu fico na pilha assim. Aonde é? Aonde Eu é? ia pegar pilha de que jeito, mano? Ô, esse papo de pilha tá faltando o Vini, hein? Tá faltando vir, Vini, né? Garoto faltou que você entende aqui. tudo sobre pilhas nessa A faculdade. pilha 1748, ele sabe todas as pilhas. É, você que trabalhava com pilha, você entende, assim, de pilhas ou não? Patavinas. Nossa, o Vini, tipo assim, teve uma vez que o Rafa falou assim, meu, a gente não acha essa pilha em lugar Era uma nenhum. pilha pro estabilizador, eu Uma acho. pilha que parece um charuto, mano. Tipo, ele não acha essa pilha em lugar nenhum, o Vini. Ah, Eu tenho mas é uma quase- pilha XYZ. Aí eu falei assim, caramba. E ele foi lá e tinha pilha. Então, tipo assim, esse menino, ele é um absurdo. Precisa ser estudado. Isso não isso não Ele é normal. ele é. Esse cara O cara é demais. gosta de pilha. O cara gosta de comentário aleatório. É um pilhado, tá ligado? O cara gosta de Ele pilha. gosta de Esse pilha. aí sabe Esse tudo, aí hein? gosta de pilha. Ô, Ed, uma pergunta assim, não sei se você já acha que respondeu e tal, mas se não, vou fazer de novo. Como que era o ramo da fotografia no começo, assim, no esporte? Você pegou, tipo assim, a fotografia desde do começo e, tipo, várias evoluções, né? Como que era no começo e, tipo, tem alguma diferença de hoje? Tem bastante diferença, né? Se você pegar o mercado, que era o mercado analógico antigamente, e você vier comparar com o que se tem hoje, eu acho que a pilha... Agora foi. Não, é que tava... Era a máquina. Não, pode continuar. Pode ir. Aí, só escolheu a boneca agora. Tem que escolher 2, mas não sabia. Eu achei que tinha bugado Eu minha queria vez. Eu falei, pô, também mas dar um vamos no salve Wolverine. aqui, aproveitando esse tempo É mesmo? que a gente Bota tá na os comentários Twitch. aí. O Vini acabou de colocar o nosso programa na Twitch, então muito obrigada a todo boa. mundo que tá entrando pela Isso Twitch aí. também. Galera do Muito obrigado. YouTube. Acabou de aparecer aqui, ó. Aê! Então, vocês que tiverem perguntas, Apareceu podem aqui também. mandar aí nos comentários que a gente vai ler aqui no programa. Se tiver comentário da galera também, Vini pode soltar. E mandem perguntas pro Ed, que ele vai falar sobre futebol, falar sobre fotografia. E aí é tudo com vocês, beleza? Eu tenho Ed, várias perguntas técnicas que eu vou encher o saco dele depois. então já escreve aí nos comentários. Brincadeira. Voltando para como era, né? Isso. Na verdade, você imagina hoje que você tem tudo em real time, você fazer trabalhos com equipamento analógico, com filme, e você precisar revelar isso Nossa. durante um evento. Então você utilizava de 4, 5 filmes para mandar via transporte para revelar, para você aproveitar 1 ou 2 fotos que isso ia para a imprensa. Então era Nossa. muito difícil. Se você for comparar com hoje que sai um gol e em 30 segundos isso está no Instagram de uma TV, de um jornal, era uma verdadeira loucura, né, para você conseguir realmente atender a demanda de mercado. Caramba, é uma loucura, né? Tipo, eu não consigo pensar nisso dessa forma. Porque a gente já tem o negócio tanto na mão, assim. Real, e antes, tipo, pra descarregar e enviar pra... Sei lá, pro veículo Jornal, que você vai. tava, pro jornal. Você não tinha que descarregar, tira um filme, coloca outro, manda via motoboy ou carro e seja o que Deus Tinha que quiser. ser motor... Nossa, verdade, né? Tem um colega que ele faz muitos jogos do profissional, principalmente do São Paulo, Paulo Pinto. E ele fez Fórmula 1, ele fez muitos eventos dessa época da câmera analógica. Caramba. Então, você ao escutar as histórias dele referente a isso, você não conseguir ter o time certo para envio, e você precisa fazer o envio daquele material, principalmente para jornal impresso, né? Porque hoje, por exemplo, o que a gente falou, hoje você tem real time no Instagram, né? Ou em qualquer outra rede social. Na época você precisava ter isso na edição para subir para o editor para poder fazer o material impresso no dia seguinte. E hoje a gente meio que tem a mesma coisa, só que de forma diferente, né? Porque eu acho que a briga hoje é pra ver quem que vai postar primeiro. Agora isso que eu falei, a velocidade agora é muito mais É. rápido, né? Agora, tipo assim, é a mesma briga, só que, tipo assim, é muito mais gente com muito mais recurso. E, tipo, tem que postar primeiro, porque querendo ou não, a internet ela é assim, ela vai entregar de quem postou primeiro mais Você acha fácil. ruim isso? Porque, tipo assim, às vezes o cara só quer postar, ele posta meio que qualquer coisa, às vezes é um clickbait que vem no meio, sabe? É, pode ser. E, tipo, não tem mais o cuidado, né? Você só quer... Mas eu acho que vai muito do profissional. Por exemplo, eu cubro o Paulista de Jundiaí, o profissional, e eu tenho uma parceria com o Jornal de Jundiaí. Então, Legal. todos os jogos do Paulista, durante o jogo,
o que vai acontecendo, eu já vou selecionando uma imagem ou outra que eu acho que é relevante Entendi. e já mando automático para o jornalista que está de plantão naquele dia. Então, por exemplo, hoje lá dentro do jornal eu tenho a Luana, que é o contato da redação. Então ela já fica no aguardo, fala, vou cobrir tal jogo, tal horário. E ela já fica no aguardo de eu estar enviando as imagens. Então, um lance que eu acho que é relevante mandar, então a câmera hoje nos possibilita estar conectada direto no celular via Wi-Fi. Pô, Então, você tira a sequência de fotos e aí você já consegue visualizar aquela imagem que você quer enviar. já. Então, você já baixou, faz uma pré-edição ali para não tomar muito tempo. E aí você já encaminha via WhatsApp ou qualquer outro meio para que ela já ou poste no Instagram ou já deixe separada aquela imagem para o jornal impresso no dia seguinte. E eu fiquei chocada, mano, que eu fui trabalhar com o Ed esses dias atrás, né, Ed? E aí o Ed super lá no celular, mandando as fotos e tal. Aí eu fiquei olhando ele, quase que eu perdi o gol, que era pra eu filmar. Mas, cara, eu fico chocada, Lá no- porque é muito rápido. No Canindé, quando você foi no Canindé? É. Isso, É. Nossa, ele mas sofre isso é uma junto coisa que comigo. acontece com a gente também, porque às vezes você pega um lance e você acha que aquele lance é relevante, mas na sequência acontece algum outro. E às vezes acontece de você perder o lance do jogo porque você precisa estar mandando aquele material. Né? Assim, imagina antes, então, quando tinha que trocar a pilha ainda. Nossa. Então. O diretor falou aqui pra mim que tem alguns comentários. Diretor, vamos colocando os comentários da galera? Salve, eu Salve, falei que ele tava Dinho. de celular, agora ele tá entrando. Salve, no pro- Dinho. Salve, Dinho. Marcelo Araújo, parabéns a todos, em Deixa eu especial mandar um abraço pro pra meu esse amigo cara. Ed. Esse cara trabalhou comigo na época que eu era bancário. Ih, olha aí. 2007, 2008. Marcelo Araújo, um grande parceiro. Eu tinha mandado mensagem num grupo que a gente tem da época. Pô, bom saber que você tá acompanhando aí, amigo. Legal. Aê, É isso muito aí, obrigada Marcelo. pela audiência. A Aê, gente já pergunta então, só mandar. salve o Bravo dos Cliques Ed. Ó, esse cara é mala, esse daí é perna. Esse Sou teu fã. Mas esse cara é um cara que é bom de pauta pra vocês. Ele é assessor de É. imprensa do Paulista, ele é narrador esportivo, é Aí, um cara ó. que dá conversa também. Bruno Coimbra, queremos você aqui. Vocês sabem como que é o nome dele, assim, profissional? Ou não? Como? Não. Narrador do amor. É o Narrador da amor. Ó, Cara, eu exatamente. perco tudo com o Bruno, que ele é Rafael engraçado pra Santos caramba. mandou um melhor convidado. né? Esse aí, ele é suspeito. Ah, Ele é suspeito. esse é que convidado. tem muito Rafa aqui hoje, Tem né? muito rápido. Na hora que eu vi a Rafael, eu já pensei que era ele aqui. Já foi o seu aí. Esse é o culpado de tudo, na verdade. É o meu moleque. As A fotografias. Cíntia, Ó, aqui, Cíntia, convidado muito top. obrigada. A Cíntia também é uma pessoa muito, muito querida. O filho dela, a gente chama ele de Taca, tem um apelido de Taca. Ele joga num clube próximo lá de casa, então eu costumo fazer muitas fotos deles lá, material. E a Cíntia, ela falou que ia acompanhar e tá acompanhando mesmo. Obrigado, Cíntia. Aê, Cíntia, obrigada por você estar assistindo a gente. Só chamar que Só eu vou fazer. chamar. Aí, ó. Aí, ó. A gente tá convidado, só Fazendo marcar a umas data. Só. Gente, Peraí, ele o vai Bruno narrar é aqui? demais. É narrar e fazer cantada, meu tempo. Esse não perde resenha, esse não perde. Nossa, o Bruno, ele é engraçado pra Convidadíssimo, caramba. então. Gente, eu não sei nem qual que eu sou. Me Não, ajuda você aqui, não Sônia, muda, por favor. você não Você não muda. muda ainda. Mas eu muda sou ainda. quem? Você é as duas meninas ali, ó. A Tempestade e a... Beleza. Isa, só aperta. Não, é, tipo, normal, turbo, que Não, é? isso aí é o Rafa que tem que apertar. É Ê, Rafa. Mas... Eu tava aqui, eu tô ganhando ou ela tô tá apanhando? do Tô outro ganhando ou lado. tô apanhando? Não sei. Eu sou a da o quê? Pera aí, Rafa, começa... Eu Pera, sou qual? aperta os botões. eu Você é as preciso ver qual que é o meninas, quê. mano. Você é Tá, as agora eu meninas, já né? descobri. Aí, ó. Mas é isso aí, muito obrigada, A galera que Chun-Li. tá assistindo. Continuem mandando perguntas, vê o que vocês querem perguntar pro Ed aí, já manda pra gente. E o que você ia falar, ô Sônia? Ou era o Rafa que tinha uma que o pergunta Rafa. aí? Tipo assim, eu tenho muitas dificuldades. Ah, Porque assim, a gente fala que a gente é mal preguiçoso quando a gente vai gravar. Eu, Erickson e Vini. É meio que tudo no automático, sabe? Tipo, isso, não, joga automática e não, tudo automática e tal. Mano, como que você, tipo, assim, sei lá, falaria pra gente começar, sei lá, só testa, dá a cara e vai, e testa e tira foto e vê como que fica melhor ou pior, ou, sei lá, procurar vídeo no YouTube, pedir ajuda pra... A Isa deve manjar muito. Mas eu vou sempre no automático. Até o foco, assim, às vezes o foco eu dou uma... Mas normalmente eu Tanto que deu um belzinho foco aí no Tanto é último. que dá... Mas Erickson... eles estavam desfocados. Tava, quais dicas você tá pra quem tá começando assim, Na verdade? realidade, a fotografia ela é um pouquinho mais difícil do que se imagina. É muito difícil. É muito difícil. Tem algumas coisas que a gente chama que é o tripé da fotografia, que para que você tire algumas fotos ou várias fotos de qualidade, você precisa conhecer esse tripé.
que é exatamente o ISO, abertura de diafragma e velocidade de obturador. Isso Tá. aí é loucura pra Isso aí é Dentro coisa de disso, aí você tem os segmentos. Aham. É bem diferente de uma fotografia de estúdio, que você pode trabalhar numa velocidade menor, num ISO menor, porque você tem uma iluminação que você consegue colocar a seu favor. Uhum. No esporte já não. Eu tava comentando com a Isa antes do programa, você vai pegar a maioria dos estádios para fotografar de dia. O Jaime Sintra, por exemplo, é um que você acaba tendo muita dificuldade por conta de uma sombra que tem na metade do campo. Entendi. Então você imagina, você trabalha com ISO 200 na parte clara, só que a hora que vai para a parte da sombra, esse ISO você tem que subir ele para 800, para 1600, só que isso é numa fração de segundo. Em contar que essa sombra também, de acordo com o jogo, ela vai mudando. Exato. Você tem que ir acompanhando. E você tem que acompanhar. É muito difícil. Então, assim, para você fotografar futebol, basquete, o vôlei, enfim, o esporte que tem muita mudança de direção, a gente brinca que você precisa conhecer do esporte também, né? Eu brinco Entendi. que hoje, por exemplo, eu faço muitos jogos no Allianz, os jogos do Palmeiras. E os jogos de dia no Allianz também você tem esse problema, ele tem uma sombra do lado direito. E eu tenho muitas fotos, até mostrei um vídeo para a Isa de uma sequência de fotos, acho que são 200 fotos numa única sequência do Dudu. Só que o Dudu, ele joga ele é o extremo do extremo, ele joga quase fora do campo. Né? E ele pega sempre essa sombra no primeiro tempo nos jogos de dia. E aí você passa a conhecer o time. Então, por exemplo, eu sei que quando a bola tá rodando lá atrás na defesa, que foi Que feito vão o lançar balanço, pra ele. que chega essa bola no Gabriel Menino lá do lado direito, essa bola ela vai rodar, ela vai cair no Dudu. Então o meu foco já não tá mais no Gabriel Menino, meu foco já está no Dudu. Foca no Dudu já. Então eu já tô com o foco cravado nele, é esperar ele receber a bola e vir na diagonal, que é o que normalmente ele faz. Então você precisa conhecer... Que massa! Você precisa conhecer um pouquinho também do esporte, do movimento de cada atleta, né, para você conseguir fazer esse balanço. Né? Mas não é futebol fácil. que tem 22 jogadores ali em campo, você tem que tá É esperto, né? Para você ter uma ideia, por Totalmente, jogo, né? são de 2 a 3 mil fotos por jogo. Não, pera, não. Eu fico bravo de ter, sei lá, ter que decupar 20 fotos às vezes. 20 fotos, eu fico bravo. São de 2 a 3 mil Meu fotos por amigo. jogo. Disso você aproveita de 10 a 12% só. Nossa, que dó, mano. Mano, é muito... Para voltar a falar um pouquinho de equipamento, esse é o equipamento atual que eu uso hoje. É uma Canon SL3. Caraca, essa é brava. É uma lente 75mm e eu vou te dizer... Ó a lente, mano. Ela é uma 75-300. E ela não é a top do mercado. Isso aqui é considerado um equipamento de entrada apenas. Ô, louco. Então você vai ter profissionais, você vai pegar os jogos grandes, o pessoal com 400mm, 500mm, 600mm, que são lentes de 100 mil reais. Né? A lente. A lente, só a lente. Porque é uma coisa... Pô, tem que a botar no lente. seguro isso aí, hein, time? Não, botar no tem. seguro. Isso Já aqui- pensou? E aí você paga 100 mil, o jogador dá uma bicuda na tua lente, E cara? acontece, porque mesmo você ficando ali atrás da proteção da placa, isso... Não, acontece. Pode acontecer. Totalmente. Então você tem o corpo da câmera, que é uma Aham. coisa, e você tem a lente, que é uma outra coisa. E para cada tipo de evento, você tem uma lente diferente. Uhum. Então, questão de abertura, de velocidade, de distância focal, de ser uma lente clara, uma lente escura, por exemplo. Essa aqui é considerada uma lente escura. Né? Então, por exemplo, em ambientes de baixa luz, você tem que subir muito o ISO, Entendi. tem que subir muito o balanço de branco para você conseguir ter foto de qualidade. Aham. E só isso não basta. Você tem que ter depois o pós-produção. Aí é onde entra a história das 2, 3 mil fotos. Nossa, Porque aí você tem que escolher. ter. Exatamente. Então, alguns colegas, eles utilizam de alguns softwares. Tem o Photomechanic, por exemplo, que é um software pago, que ele faz uma pré-seleção das fotos com maior nitidez. Eu não gosto de utilizar desses softwares. Eu olho uma a uma. Então, para você ter ideia, às vezes a gente fica bravo, né? Que o pessoal Aham. fala, o fotógrafo só tira foto. Não. Né? Vai lá tirar foto. Não, você tem ali... O jogo de futebol, ele tem 90 minutos, mas ele não tem 90 minutos. Ele tem o pré-jogo que começa 1 hora antes, você tem os intervalos, depois você tem o pós-jogo. Então, um jogo que seria de 1h30, ele vai dar 2h30, 3 horas. Depois você tem dobra, pelo né? menos aí mais 4 ou 5 horas de trabalho de edição.
É um Pô, dia, é né, mu- de trabalho de um Exatamente. funcionário normal. E eu você, tipo, diria não até faz mais, só um né? jogo, né, Ed? Você faz vários. Então pensa isso daí multiplicado a sei lá quantas vezes. Exatamente. E é todo dia, e tem treino, então Todo tem dia mais. tem... Hoje, praticamente todos os dias. Você tem os campeonatos de base. Aham. Então, quando você tem a possibilidade de fazer a maior quantidade de jogos, melhor. No meu caso, como eu sou Sim. freela, então eu preciso fazer ia muitos perguntar jogos. isso, você tem que... Quanto Quanto mais, melhor, né? Para poder fazer a venda. Eu vivo disso, então eu tenho que vender fotografia. Sim. Então, quantidade pra gente ela de jogos, ela é muito importante. Uhum. Eu estava dando exemplo para a Isa também, nesse sábado, por exemplo. Eu cubro a base do Esfera. O Esfera é um clube que hoje está aqui próximo aqui de vocês, no Jarinu, no CT ali Pertinho aqui. do Red Bull. Eu cubro a base deles, eles mandam jogos em Salto. Então, todo sábado eu cubro eles. Então, nesse sábado vai estar em Salto às 9 e às 11, sub-15 e sub-17. Então, aí você coloca de 4 a 5 mil fotos. À tarde eu estou no Jaime Sintra fazendo o profissional do Paulista. São mais 2.000 fotos. Você viaja com o time normalmente? Ou você vai O por ano conta passado própria? eu fazia bastante, principalmente do Paulista, com o time, ia junto com a delegação, mas por conta dessa correria eu tô fazendo direto. Então eu vou para Salto de manhã, volto para Jundiaí à tarde Nossa. e depois você passa o final de semana brincando com Editando foto. É. Nossa. E o pós-produção ela é muito importante, porque assim, cada fotógrafo ele consegue dar a sua identidade para a fotografia. Uhum. Então, se você pegar e acompanhar as minhas fotos, ele tem mais ou menos um padrão. Então, um padrão de luz, um padrão de textura, do uso da vinheta. Tem fotógrafo que usa, tem fotógrafo que não usa. Então, eu gosto de usar a vinheta nas bordas. As minhas fotos, elas são fotos mais texturizadas. Eu gosto, né, da foto um pouco mais texturizada. Via de regra, eu tento trabalhar numa posição do campo, sempre com a luz a favor, porque aí eu consigo trabalhar com um ISO na média Da maneira adequada. Exato, né? Então, só que cada profissional faz de uma maneira. E aí coloca a sua identidade no produto. É legal você falar assim, porque você vê depois que... A diferença de quem já tem experiência, né? Ele já tem totalmente identidade. Ele já... Meu, se você me jogar no campo... Não sabe nem o que fazer. Eu vou ficar... Cola, porque agora eu tenho que tirar foto. Eu vou ficar andando pra lá. Ele vai reclamar que o sol tá pegando nele. Pô, Vai o sol reclamar- tá na minha visão. Mas Eu não vou ter a também. menor ideia do que fazer. Ele, meu, Não, mas- ele chega com um plano. Eu sou igual você, porque, Isso tipo é assim, muito- quando eu vou trampar assim, eu vou lá. Onde que o Ed tá? Aí eu- Ai, você vai aqui ligeiro. Vai de chaveirinho. é sempre assim. Ah, mano, o Ed sentou aqui, eu falei aqui. Ali próximo. Você já isso. tem um... Se eu for Aí- tirar foto, já vou saber pelo menos. Já vou onde vocês estiverem. Mas é uma outra coisa que também existe diferença. Você vai pegar os campeonatos de base, que não Ô, são louco, da mano, já tá federação, arregaçando. você normalmente pode rodar o campo. Então você pode sentar em qualquer parte do campo. Os campeonatos da Federação Paulista, da CBF, enfim, você tem um lado específico para ficar. Então, por exemplo, vai começar o jogo. Antes do jogo, você consegue fazer fotos de bastidores normal. Quando vai iniciar o jogo, você tem que escolher um local onde você vai ficar. E dali você não pode sair. Ah, você fica Caraca, fixo lá e já Você era. tem que ser esperto antes. Você tem que... Exatamente. Então tem uma marcação, uma posição no campo que a gente pode escolher para ficar. Via de regra, atrás dos gols. E nas placas laterais do outro lado da transmissão, não próximo aos bancos de reserva. E sem ser atrás da placa central. Então ali você pode circular. E você só pode sair dali no término do primeiro tempo. Não, e- Conhecer o estágio, então, é muito importante, Por né? isso que o que antecede ao evento, ao jogo, a gente acaba chegando muito cedo, justamente para isso. Porque Pra você isso. vai chegar, você vai ver posição de luz, Aham. né? Principalmente quando a gente não conhece o local. Diferente, por exemplo, eu já conheço o Jaime Sintra. Uhum. Então eu fico ali, quando está o capitão escolhendo o lado de campo, esperando que ele vá para o melhor lado da luz para ajudar ele, né? Ô, Rafa, é aqui, ó. Rafa, desse lado aqui. Senão leva bronca em casa. Justo. Quer foto boa? Me ajuda aí. E Não, por outro é. lado, acontece coisas também que acabam, entre aspas, nos atrapalhando. Jogos do Palmeiras. Eu fiz a final do Campeonato Palmeiras sempre Paulista atrapalha, agora. não tem? E o que acontece? Normalmente os fotógrafos eles ficam numa posição embaixo ali, onde fica a mancha verde. Porque o Palmeiras atacando Nossa, normalmente deve pro lado ser. esquerdo, que é o normal, todo mundo vai na mancha. Eu acompanho o César Greco, que é o principal fotógrafo lá do Palmeiras, porque os atletas também querem a mídia, né? Então acaba aparecendo bastante ali.
E, por exemplo, nesse último jogo contra o Água Santa, mesmo o Palmeiras tendo perdido o primeiro jogo, eu tinha certeza que o Palmeiras ia ganhar o jogo, jogando dentro de casa. Enfim, eu falei, vou me posicionar embaixo da mancha verde, eu vou tirar a melhor foto da vida. Só que aí o Água Santa ganhou para o ímpar, né? A moeda. E aí eles inverteram o lado de campo. Entendi. Caraca. Então, e o Palmeiras fez os 3 gols no primeiro tempo. Então teve colega que tava do lado que desligou o equipamento. Falou, pode desligar, os caras não vão dar um chute no gol. E realmente, o Palmeiras não chegou no segundo tempo. Então a gente ficou presinho ali, assistindo o jogo, porque você não tem muito o que fazer. Então às vezes você monta uma estratégia e acaba não dando certo. Nossa, Caraca. eu fiquei com uma pergunta pra isso, mas o diretor falou que tem algumas perguntas. Eu vou ler, depois a gente volta nesse assunto, então. Solta aí, meu Solta aí, chapa. diretor. O Luciano mandou um boa noite ali ainda. Oi, chefe, boa noite. Salve. Meu pai marcando a presença, muito obrigado. Meu sogro é o melhor convidado. Aê, Salve. Ana. Oi, Aninha, beijo. Salve. Grande Ed, saudade, mano. Esse também é das antigas. Olha, ele trabalhou comigo, pra você ter uma ideia, eu tinha aí 14, 15 anos de idade, nós trabalhamos numa confecção de lingerie. Nossa. Na Marcim Confecções, lá no Bairro da Lapa. Um grande abraço, Nelson. Outro Aê. também da mesma época, do Salve. banco, André Chino-san. Aí. Cheiro. Olha os caras rindo. Que massa. Muito bom. Ó, o Rafa. Isa, lá. onde já se viu? O filho do fotógrafo Eu não é o tenho primeiro foto. sem foto. Dou bronca nele quando chegamos em casa. Ó, o Dogs. Ô, louco. E é verdade. A gente tenta ser o mais imparcial possível. Mas não dá. O cara que deveria ter mais foto é o que menos tem foto realmente minha, né? Ele acaba comprando de outro fotógrafo. Ô, louco, não, aí é absurdo. bancada. Aí desvalorizou a profissão. É verdade. Mas é verdade. Ele acaba sendo o menos favorecido dentro de casa com as questão de fotografia dos jogos. Tem mais pergunta, diretor? Tem? Fechou. Ele vai pôr depois, conforme for Posso- passando o programa. Posso puxar um, então? Ah, mas eu ia falar que eu gosto Não, da pode- relação pode de falar, vocês pode falar. dois como pai e filho, gente. Eu acho muito engraçado. Esses caras se zoam ao... É o tempo todo. É, o tempo inteiro. Isso é muito legal. É muito bom. Vai, manda a sua. Legal. Esqueci. Ah, não, lembrei. Sabe essa parada nova, assim, sempre chegar uma tecnologia e derrubando o que tem e deixando meio obsoleto, sei lá, tipo Uber, táxi, sabe? Tipo assim, e agora todo mundo tem isso aqui. E isso aqui Celularzinho. tira foto. Hoje mesmo, eu fiz uma gravação no trampo, a câmera não tava legal, eu peguei o celular e tava muito melhor. Você acha que quando chegou, sei lá, foi chegando o celular, de alguma maneira diminuiu o trabalho de vocês? Ou, sei lá, só cresce a demanda cada vez mais e isso aí não existe, não tem nada a ver? Não, acho que não diminui a demanda porque são nichos diferentes. Se você pegar o esporte, com o celular você não vai conseguir uma distância focal favorável para um atleta que está a 60, Aham, 70, sim, 80 verdade. metros de distância. Né? Então, se hoje a gente já tem dificuldade com uma 300 milímetros, você imagina com o celular para você fazer Que é uma mega foto. específico, né? Entendeu? Era o que Você você pode, fez. pro dia a dia, estar utilizando, você consegue, né, com... Você Ah, não. conseguir... Dá um salve aí, como que sai aí, Vini? Como é que sai disso Ô, aqui? diretor. O melhor, Isa, que não fomos nós, Isa. É verdade. Pra minha sorte, diretor. O que tem que Aí, fazer? Eric, foi consegui você, Erickson. tirar. Pronto. Aê. Então, assim, é muito específico. Acho que pro dia a dia o celular ele ajuda bastante. Você vai pegar celulares aí que tem câmeras fantásticas. Mas pro trabalho profissional, acho que não substitui. Ainda mais quando é muito específico. Exatamente. Eu acho que hoje o celular entrou no futebol mais pra parte de story, né? As pessoas estão acostumadas a ver isso. É tipo, é o gol ali, pertinho, pá. É isso, é um negócio meio que amadorzão mesmo, né? Eu acho que... Nem tanto amador. Se você pegar principalmente os clubes de Série A, Aham. o trabalho, por exemplo, que você faz hoje de bastidores, você tem muito profissional que faz o ao vivo. E é feito com o celular. Porque nesse ponto eu acho que o celular ajuda bastante. Sim. Você tem uma mobilidade maior ali para fazer a edição, para fazer o corte de um vídeo curto, de um lance de gol e subir instantâneo no TikTok, no Instagram, no próprio YouTube. Né? Não, então, nesse ponto, eu acho que ele facilita, né? Aham. Mas eu acho que para o trabalho profissional, no geral, não atrapalha, não. Quanto ao mercado, tem muito colega que fala que o mercado está saturado. Eu escuto muito isso também.
Mas, assim, realmente, principalmente depois da pandemia, aumentou muito a quantidade de pessoas trabalhando com fotografia, isso nos mais diversos gêneros. Sim. Né? Hoje você tem foto de pet, você tem foto esportiva. Nossa, você tem... é muita coisa. É que a galera tudo virou autônomo, né? Então. Exatamente. Então, só que assim, eu, por exemplo, eu tenho os meus clientes fiéis, a Cíntia, por exemplo, que foi uma das... que tá assistindo a gente, toda vez que eu faço foto lá no TC de Liderança, que o filho dela tá jogando, ela compra o material meu. Que Então da hora. eu tenho, né, a edição de melhores momentos dele, foi eu que fiz. Então eu tenho os clientes que, independente se tem outro profissional ou não, eles acabam sendo fiéis ao trabalho que a gente realiza. Porque Confiança, gosta, né? porque confia, né? Então, Porque, assim, é uma responsabilidade imensa, eu acho, assim, pra gente. Tipo, várias vezes a gente, sei lá, tá gravando algo importante, esqueci de apertar o REC. E já aconteceu. É isso que eu ia te E, assim, perguntar também. Porque, tipo assim, sei lá, o cara, pô, você falou que tira 3.000 fotos. Aí pensou, você contrata pra um jogo importante, o cara não vai, porque, sei lá, quebrou o carro, dá qualquer desculpa meia bomba, sabe? Não vai. Uhum. Eu acho que confiança, eu acho que é o principal, né? Talvez até, né? Tipo, vou te dar um exemplo bem claro disso. Eu tô há quase 40 dias sem carro. Até mostrei as fotos pra Isa. Uma van literalmente passou por cima do meu carro e a seguradora... mas tá tudo bem com... Não, graças a Deus não então, tivemos... Tava na rua o carro? Tava com o Rafael. Ai, Rafael, não tá vendo? Me derrubou. tô a pé hoje. E eu tenho um compromisso, tanto com o Paulista quanto com o Esfera. Aham. Então, todos esses jogos, desde que eu fiquei sem o carro, eu aluguei carro, Ah, legal. tá? Para poder cumprir aquilo que eu acordei com o clube. Sim. Né? Então, no Paulista eu sou fotógrafo voluntário, o clube não me paga nada, mas no Esfera eu tenho um ganho lá, então eles me pagam para realizar aquele trabalho. Então, o meu compromisso com eles é entregar as fotos no domingo, na segunda de manhã, das duas categorias. Então, eu tinha que dar um jeito. Então, Entendi. quanto eu pude ir com a delegação, eu fui. No momento que eu não consigo ir, eu tenho que arrumar um meio de cumprir o trabalho que eles contrataram. Legal. Eu Entendi. lembrei de uma história que o Afonso Solano, que tem o MRG, ele é escritor, ele queria ser desenhista, né? Tipo, da Marvel, DC, essas coisas. E ele viajou pra fora uma vez e um cara que era produtor da Marvel, essas coisas, ele deu uma dica pra ele que foi assim: você tem que ter... tem 3 qualidades, você tem que ter 2, pelo menos. Ou você entrega sempre seus trabalhos na data estimulada, ou você é muito bom desenhista, no caso lá dele, ou você é muito gente boa. Se você tiver pelo menos 2 dessa, Já se tá você for bom, muito já. gente boa e desenhar muito bem, mas entregar mais ou menos, ok. Mas se você não desenhar bem, mas for gente boa e entregar ali, eu acho que é um pouco isso que você falou agora, não? Tá ligado? O importante é que tenha as 3. O legal é ter os 3, mas se Sim, tiver 2, duas, você já tá no lucro. pô, já tá bom, não? Não, acho que compromisso, ele precisa ser Tem que cumprido. ter, né? Tem que ter. E aí eu Comprometimento, tenho... É muito grande. porque é o que você falou, as pessoas estão esperando a entrega daquele Sim, produto. sim. Né? E não é tipo 1, 2. É muita gente, sei lá, quantos seguidores tem um G1, por exemplo? Nossa, sabe? nem brinca, O mano. Corinthians, quantos seguidores tem o Corinthians, Isa? 9 milhões. Vixe, Maria, pensou? Não entregar o TikTok certo, Isa? E aí? Nossa, já aconteceu de eu entregar errado. Como assim? Conta essa história. Você pode contar? Pode, mano. Tipo assim, era pra fazer um vídeo da democracia, fiz um vídeo mó pá, né? Mó da hora. Eu falei, o vídeo ficou muito louco. Tinha acabado de voltar e tal. Aí, sem querer, eu coloquei um vídeo do Sócrates no Santos. Tá quase igual. Eu pesquisei. Mesma lá. coisa. Só errou o Era time, só. branco, né? Era branco. Só errou o Tava time lá. Mas viram antes de postar? Não, postou. E aí, quem que avisou? Aí depois o meu chefe só mandou um áudio lá. Então, Isabelete, eu tô entrando em contato. Só faltou o time. Essa só. foto aqui é outro... Tá em outro time aqui, Nossa, né? foi, mano. Era preto e branco as imagens, Era... né? Não, era... Não era? Mas era branca a camiseta, pelo menos. Caraca, Isa, eu tentei te ajudar aqui. Você Nossa. podia ter falado que era. tá ligado? Tinha que ter pulado essa aí. Mas foi triste, porque sabe o que é pior? É que eu espero que ele não esteja escutando, mas é que eu já usei aquele vídeo em outro vídeo E ninguém percebeu. ninguém reclamou. Pensou, o vídeo tá rolando lá ainda. Aí dá Se pessoal... passou nenhum, passando o outro. Assim, se passou naquele, Vai vou dar- pôr nesse também, não tem imagens. Vai dar amanhã a galera procurando, tá ligado? Nossa, Vai virar ter meme. gente Estagiária procurando. do Corinthians. Vai virar ferra meme. com- O time tá Você na era merda. estagiária E a na época? estagiária também. Você era estagiária, Eu né? era na estagiária, né? Ah, então tá. Não, normal, estagiário, normal.
Não tem Vai virar tempo, meme, saudade. Isa, não vai ter jeito. Nossa, muito bom se alguém recortar É, isso pega um aqui, hein? corte. Alguém pega esse corte, pelo amor de Deus. O Vini já tá baixando o episódio. Montagem tal. Isabelete Ferrada tal. Ai, Ai, gente. O Isa, o Ed não tá mais tirando a foto do assessor de imprensa. Complicado. Ed, o que você tem a dizer aí do assessor? O assessor tava muito escondido nesse último jogo, então eu não achei ele, né? Porque é uma briga. É médico cobrando foto, é assessor da empresa Ixi, cobrando foto. olha isso. sério? Tem toda essa galera? Mais que jogador. O jogador cobra também ou não? É o que mais cobra. Rapaz, tem jogador que briga. Nossa. Ô, louco. Que briga. O seu Foto filho é boa? com você? Não, o Rafa ele já acostumou, porque faz tanto tempo que eu já não dou tanta exclusividade pra ele. O Rafa já acostumou a comprar com outro fotógrafo. Ele já tem contato de todo mundo, então vai embora, entendeu? Não, porque assim, o pessoal, todo mundo gosta realmente da mídia, lógico. Até a gente, quando um outro colega tira foto, eu também posto lá no meu feed, no meu stories, enfim. O que acontece é que às vezes, por exemplo, os jogos do Paulista, né? Então a gente fica numa posição que a gente sempre vai cobrir o ataque do time. E por esse motivo, na maioria das vezes, você não vai conseguir pegar o goleiro, você não vai conseguir pegar o zagueiro. Natural, né? Né? Tipo, Por mais distância focal que você tenha do equipamento, você vai buscar o cara lá a 100 metros, que é a distância de uma linha de fundo na outra, você não consegue ter uma foto com maior qualidade para ele dar aquele zoom ali, para colocar o 1080 por 1080 no feed dele. Então o pessoal normalmente reclama nesse sentido. Né, de não ter a foto como tem o atacante. Ah, mas ninguém mandou não ser atacante, né? Mas quer ver gol, não quer ver defesa. O atacante ele aparece o tempo inteiro, né? Não tem jeito. É ele que tem que brilhar, não é vocês que estão aí atrás. A outra solução é você... palavras fortes, hein? Não, é porque eu jogava no ataque também. Eu só não fazia gol, mas aparecia nas fotos tudo. Não, quero ver Mas- se o Cássio um dia reclamasse pra você, você ia falar isso? Você ia falar isso? Ah, mano, não Mas ia falar isso não, mas ia falar, você defende A outra aí solução é ele ser zagueiro do time adversário. Aí ele vai aparecer. Não, Aí ele aparece. Entendeu? que... Boa, essa aí foi boa. Salve! Olha lá, momento de amor. O Rafa nunca será gente boa. É esse, Rafa, é esse, Rafa, é esse, Rafa. Ela É tá esse falando de daqui, mim. tá, que ela tá falando, Ed. Não, relaxa. imaginei, porque o meu Rafa é com PH. E se escrever com F, ele fica bravo, gente. Não. Ah, é? Ele Olha fala, lá. ninguém escreve meu nome certo. Estagiário pode errar, Isa. Muito obrigada, Meu pano tá viu? pronto. Ai, gente, que tristeza. Tirou foto. Olha lá, olha Tirou a lá. foto do analista. Quem que é o analista? O João. Ah, o João. É. Porque o analista, normalmente, ele chega no campo, ele dá uma olhadinha, aí ele sobe pra cabine dele, pro ponto que ele tem que ficar pra fazer a filmagem, pra fazer a análise do jogo, depois ele some. É um cara que fica totalmente no bastidor. Então, normalmente, eu tento valorizar esses caras. Quando o cara aparece, você tirou a foto, né? Tá Então, certo. Tá ele certo. tava numa posição lá que eu conseguia fazer a foto, então eu fiz a foto do João, fiz a foto do preparador físico, preparador de goleiro, do médico, enfim, você vai tirando foto de todo mundo. Aí o Bruno se esconde e aí fica reclamando. Mas daí, esse pessoal, você tira no meio da partida ou você tira no aquecimento? Normalmente no aquecimento. No aquecimento? No aquecimento. No aquecimento. Os médicos e fisioterapeuta, quando acontece um lance de atendimento, eu costumo fazer também. Né? Tem alguns profissionais que acabam fazendo mais fotos dos atletas mesmo. Hoje eu tenho até, posso dizer assim, alguns amigos da arbitragem por fazer foto de árbitro. Que massa. Né? E assim, não fazer uma única foto. Né? Só Tem- aquela, tipo, do joinha, né? Então tem, até num dos vídeos que a Isa viu, lá de novo, lá do Palmeiras, enfim, tem uma sequência de fotos da Edna, num jogo Palmeiras e São Bernardo. A juíza, né? Então é um pessoal que, assim, eles acabam aparecendo quando tem um problema. A arbitragem foi ruim, aí todo mundo mete o pau e aí tem a foto do árbitro. Quando é um outro lance que ele tá dando um cartão e fora os bastidores que a gente acompanha dentro do campo, porque vocês não imaginam o que acontece dentro de campo entre jogador e arbitragem. Nossa. Rapaz, é um negócio de louco. Agora não que pode árbitro- mais, não pode mais, senão ganha cartão. Qualquer reclamação agora é cartão amarelo. Ah, É mas nada. não. Agora você não viu isso? Mas Na verdade, é muito cartão, né? Pra pouco futebol. Deveria ser, mas na via de regra não acontece não. Há muito Porque bate-boca senão vai ali. todo mundo ser expulso toda hora. É, A exatamente. essência do futebol. Não, mas é meio que uma... Como que fala? Que os árbitros agora estão fazendo, tá ligado? Uma ordem aí que a comissão deu aí. Ah, E tá. qualquer reclamação é amarelo, só pra ninguém falar nada, tá ligado? Muito Não, chato, mas fala, né? mas fala. E futebol tem disso, não tem Não, jeito. tem que ter. É um ambiente que se ele não for
hostil, tá, gente? Entre aspas, pelo amor de Deus. Não, Não é porque você fala... um bate-boca tem que ter, mano, é um esporte de contatos. Não estão jogando tênis, tá ligado? Então. Um juiz desse for apitar na Argentina, lascou. Não, no tênis, todo mundo expulso. No tênis a gente já vê os caras discutindo, imagina então. Ô, Ed, uma pergunta, assim, já Sim. que o nosso tempo tá acabando. Mas Você já? tem olha lá. Cara. Você tem alguma história, assim, de fotografia e tal, assim, que foi engraçada que você queira contar? Porque eu sei que você tem história difícil, história de problemas e perrengues, mas eu quero histórias engraçadas. Tem algum momento, assim? Engraçado, eu acredito que não. Não com o atleta, não da foto em si, mas tem de alguns momentos que eu passei, principalmente quando eu comecei a fazer os jogos grandes. O primeiro jogo, por exemplo, que eu consegui fazer de um clube grande foi Libertadores, semifinal. Caraca, muito Só, Nossa, imagina, gigante. Só começou, né, só Já começou lá Palmeiras, no... foi no Allianz, Palmeiras e Atlético Paranaense. Aí esse Rafael ali encostou agora. Ele já deu 10, já deu Muito 10. obrigado, Ed. Não pelo precisa amor nem de prova Deus. mais. É verdade. Só que assim, chegando no estádio, e esses jogos, o público começa a chegar muito cedo. Né? E já tinha uma imensidão É de um gente evento, ali. pô, semifinal. E Exatamente. do principal campeonato que a gente Torneio, tem não. aqui. Exatamente. E aí você tem a situação de você ter muita gente na rua, principalmente ali na entrada do Turiaçu, que é por onde tem a entrada da imprensa. E eu falei, putz, e agora? Como é que eu vou passar no meio desse povo? Só que tem o policiamento, tem o pessoal que fica controlando ali a entrada. E eu tava com a minha carteirinha da Airfoc. De repente abriu aquele mar, assim, um mar verde abriu, né? Era tudo que eu precisava. Porque se apresenta a carteirinha de imprensa, realmente todo mundo acaba abrindo espaço para você passar. Porque eles sabem que a gente tem horário para estar dentro do estádio, né? Um jogo desse, você acaba chegando 2 horas antes do jogo. Né? Para você conseguir espaço, para você fotografar bastidor, para você fazer a outra parte do credenciamento em si, né? Então, assim, história engraçada muito pouco, mas mais dessas emoções, vamos dizer assim, né? O primeiro jogo de Libertadores, depois eu tive a semifinal também de Sul-Americana, São Paulo e Atlético Goianiense no Morumbi. As finais do Paulista. Talvez não tão engraçada, mas na final do Paulista agora, eu precisava mandar foto da comemoração do Palmeiras, levantando o troféu pro jornal. Que isso aí ia ser a capa do jornal do Caderno de Esportes. E nesse dia, como tem muita gente, não funciona 3G, não funciona 4G, não Nossa, funciona 5G, verdade, não funciona Wi-Fi. E eu já tava desesperado, porque eu precisava mandar foto, que ela precisava fechar a matéria. E aí, o pessoal comemorando, dando volta olímpica. E tem o banco de reserva do Palmeiras. Vou sentar ali, tirei o cartão da câmera e tinham 2 pessoas, uma sentada aqui, outra aqui. Eu sentei e fiquei. De repente eu vi os fotógrafos virando pro meu lado e comecei a tirar foto. Mas é porque tava o Arthur, que tinha sido recém-contratado pelo Palmeiras. de um lado, Caramba! e a Key Alves do outro, a BBB. Mas eu nem vi quem tava do meu lado. Eu queria mandar foto pro jornal, entendeu? Aí depois o pessoal falou, mas você não viu que era o Arthur? Eu falei, pô, o Arthur, legal. Legal, mas e aí? Tipo, A foto é mais importante, dá Precisa licença. cumprir o meu trampo, Jornal, bicho! E uma dúvida também, tem algum time que você sonha em fotografar ainda? A seleção brasileira. Brasileira, isso é a meta. Hoje eu faço muitos jogos dentro de São Paulo. Então eu tenho comigo um projeto de fotografar a nível nacional, né? Você poder fazer um Maracanã, fazer um Mineirão, fazer um Beira-Rio. O Maracanã deve ser animal. É. Você foi no Maracanã? Não. Deve Isso ser é sonho de animal também. isso é sonho de infância, né? E lógico, seleção brasileira. Hoje eu não cubro só o masculino, também quando tenho oportunidade eu faço o futebol feminino também, paulista, brasileiro. Mas acho que a meta é a seleção brasileira. Caramba, que da hora. E tem algum jogo que te marcou? Eu acho que assim, todos esses jogos de estreia, esse da Libertadores foi um jogo que acabou mexendo muito comigo, porque foi meu primeiro jogo grande, que eu saí de uma Bzinha do Paulista Sim. para fotografar uma semifinal de Libertadores. E na ocasião até eu havia mandado uma mensagem pro Alê, que hoje tá no Esfera, ele era do Paulista, e foi o Alê que me abriu as portas no Paulista para eu virar fotógrafo do clube, né? Como fotógrafo oficial. E eu tirei uma foto do colete, que tem até no meu perfil tem um colete escrito Libertadores e tal, agradecendo, né? Porque ele fazia parte daquele momento.
E aí ele fez a besteira de me ligar. E eu sou um cara muito emotivo, eu choro por vendo novela, entendeu? E assim, foi um chororô no saguão ali, a imprensa lá, e ninguém entendendo o que estava acontecendo, né? Aham. Então, esses jogos marcam bastante. Acho que a final agora do Campeonato Paulista, a final da Copinha. Mas em especial são os jogos do Rafa, isso não tem como negar. Né? Ele estreou agora pelo Paulista contra o Rio Branco de Americana. Eu estava numa posição do campo ali, vendo ele e o Filipinho aquecerem. Uhum. Né? Minha esposa atrás ali na arquibancada. E de repente você vê o Roberval chamar e ele entrar em campo. Então são jogos assim que... Tanto que eu saí um pouquinho, fui lá pro outro lado do campo. Eu falei, deixa eu ficar quietinho aqui. Porque os jogos eles acabam emocionando bastante. Você imagina, a gente já gosta do esporte. Tem mais um. Eu tô fazendo uma coisa que eu amo, que é a fotografia. Sou pai de atleta. E aí você ter o seu filho... na categoria de base, ele jogou Copinha, jogou Campeonato Paulista, ele esteve lá no Atlético Mineiro, então é uma sequência de coisas que vai acontecendo e de repente ele vira profissional, carequinha, bravo pra caramba, né? E estreando como profissional no Paulista, então, assim, os jogos dele são muito marcantes pra gente. O diretor pode cortar o jogo já. A gente... Menino, vocês têm alguma pergunta? Porque eu tenho várias pro Ed. Na verdade, eu Faz tenho aí, uma faz aí, aí. ó. É porque você falou que tem um jogador tem os melhores lances dele. Você também filma, então? Não, hoje eu não consigo filmar por conta de agenda, mas eu faço a edição. Você faz a edição? Faço a edição. E a edição, ela tem algumas particularidades, né? Eu não gosto de fazer a edição por edição. Porque às vezes o pai manda o lance já cortado, ou o atleta manda o lance já cortado, mas são lances aleatórios. Então às vezes eu sempre identifico, você quer o quê? Você quer colocar um vídeo pra família ver o menino dando uma caneta, dando um chapéu, ou você quer pegar ele num clube? Então eu procuro estudar a posição dele e em cima Isso da é legal. posição dele, dentro das características e o que o mercado pede para fazer a edição do vídeo. A edição de melhor momento de atleta, ela tem que ser trabalhada com o maior profissionalismo possível, justamente para você conseguir empregar o cara. Hoje pode-se dizer que 90% da captação de qualquer clube, o primeiro contato é vídeo. É o DVD. O primeiro contato é vídeo. Muito forte, né? Rede social, né, hoje em dia. Então, se o atleta ele não tiver um bom material editado, né, tem lance de chapéu, ele tem lance de caneta, isso, aquilo, isso não vai empregar o cara. Então o cara precisa de um volante, de marcação, pegada. Então você tem que mostrar essa característica do cara. Porque o cara é zagueiro, não adianta mostrar ele driblando, por exemplo. então. Tem que mostrar uma porrada aqui, pegar. É, não que você não carrinho, possa né? colocar esse lance Mas o dentro. principal, né? Porque assim, todo captador, isso eu falo entre aspas, com uma certa propriedade, porque eu sou apaixonado por categoria de base. Eu estou me formando agora pela Universidade de Futebol em gestão de categoria de base. Massa. É legal. Da hora. É uma coisa que, assim, a fotografia ela é uma paixão, mas eu ainda tenho o projeto de trabalhar num centro de formação realmente de atleta. Por isso que eu estou tão próximo hoje do Esfera, porque já não pode se chamar de projeto, é um clube que já nasceu grande. Eles têm hoje sub-14, 15, 17, efetivamente jogando o Campeonato Paulista o 15 e o 17, mas com um projeto realmente de formação de atleta. Então eles vão desde o perfil humano, que eu acho que é o mais importante, a grande maioria dos clubes não trabalham isso, né? Dentro desse curso tem uma parte de um diretor do Botafogo de categoria de base que ele fala que lá eles tratam o ser humano que joga futebol. Não o cara que joga futebol, que é ser humano. Então, primeiro você tem que tratar do ser humano, então você tem toda uma parte pedagógica, você tem toda uma parte Psicólogo. Psicológico é extremamente tudo, importante. né? Para depois você ver a qualidade técnica desse atleta. Né? Então, o material de vídeo desse cara, para ele conseguir ser empregado, para onde você vai mandar, você precisa conhecer esse perfil. Você não pode colocar lances aleatórios, porque senão você não vai empregar nada. Ele vai ter um material, mas ele não vai ser empregado em lugar nenhum. Faz sentido. Totalmente. Você tem que ter a diferença de edição, né? Tem que ter E por isso que o dia a dia no campo ele ajuda muito. Porque uma coisa é você estar a visão de cima da TV, a outra coisa é você estar dentro de uma campo. visão de perto lá. Pô, É o que eu falo. nunca assisti no estádio, mano. Exatamente. Sério, Rafa? Nunca fui no estádio. É totalmente Deve diferente. ser... Leva eu já eles, fui no leva estádio. eles. Leva eles. Pra vamos show. fazer uma campanha pra esse menino ir. Mas é trabalhar, não assistir. Vai assistir. Vamos Não, eu assistir. quero assistir. Quer ser gandula esse final de semana, brincadeira? Não, a arquibancada ela é legal. Como assim? Como assim? Vocês estão chamando pra É quê? que, tipo assim, eu entendo muito isso que você fala, porque eu sempre assisti, tipo, a Várzea, entendeu? Que era onde meu tio apitava e tal, eu assistia da arquibancada. Eu comecei a trabalhar no Paulista de gandula.
Então a minha E visão... mascote? E aí Mascote. depois... Mascote, você tá querendo várias esconder o mascote. histórias. Mas eu Eu, comecei... inclusive, eu acho que o Paulista devia voltar com o Galinho. Nossa, É. e você tem que ser isso, né? É, isso, É lógico que é isso, é. Eu adorava, cara. Você jogava. imagina com esse sol de 30 Calorzão. graus na Era... Fala, Ela contou umas histórias. ela saía da partida com 2 quilos a menos, tá ligado? É, E o ela já ombro pesa também pouco, menos, tá porque ligado? O negócio machucava aqui, hein? Mas eu abraçava todo mundo e eu fazia questão de abraçar todas Nossa. as crianças. Porque era legal ver o choro de desespero, porque era feio demais. Aí eu via Ela gostava de assustar as crianças, né? Mas os pais me amavam. Não tinha nenhum abraçava amigo todo chato mundo. que você viu e falou assim, ele não sabe que sou eu. Tipo, você vê, sei lá, o Erickson, eu tô de mascote. Dá um chute, tá Olha, ligado? descer um chutão no Erickson ali, tá ligado? Eu tinha vontade, porque tem a galera mais Dá velha, um eles enchem tapinha o saco. na nuca, né? Pedala Robin. Mas eu, tipo, ficava tão feliz de ver, tipo, os meus amigos indo no estádio, porque eu sabia que, tipo, grande parte disso era eu, sabe? por sua Porque, causa. mano, por divulgar o negócio, eu e o Léo, a gente ia no semáforo, 7 horas da noite, Doido. entregar panfleto. Que Da panfleto? Nambi? Não tinha panfleto, a gente escrevia à mão, assim, jogo amanhã. Ô, tal hora. louco, mano. Meu amigo, essa menina é Eu não peguei doida. essa Juro. época, não. A Essa gente menina é fazia doida. isso, cara, e a gente amava. Na Vila Era- Nambi você fazia isso? Não, a gente ia na ferroviário, tá ligado? Não, tá, olha Aí só, a gente só. parava lá, era mau trânsito, a gente escrevia à mão os negócios, a gente entregava assim nos carros, tinha ônibus escolar, jogava uma porrada dentro, falava, vai, chama O os ônibus pais. parava, o 10% do A van parava. Era da nosso. Isabel. Era nosso. Mas era, tipo, era bem bom. E eu entendo, porque quando eu comecei a ver do campo, eu comecei a ver, tipo, de uma outra forma. E é bem diferente É mesmo. bem diferente. Aí você começa, Deve ser é o muito que eu legal. falei, você acaba conhecendo a característica de cada jogador, até pra fotografia. É o que eu falo, hoje eu sei exatamente a posição no jogo do Palmeiras que o Dudu tá. Isso é da hora. Porque o dia a dia ali, você vai te mostrando, né? Como é que você identifica, qual é a posição que ele normalmente faz, qual é o drible que ele faz. Às vezes eu tenho mais informação que o próprio marcador dele. É verdade. Tanto tempo ali vendo o cara fazer. Os caras começaram a contratar fotógrafo de olheiro, sabe? Daí pegar as informações. É, lá, pegar né? informação, Como pô, é que fala, joga tal cara? exatamente. É. Olha lá, ó, galera. Tem uma nova função no mercado No de mercado, trabalho. acabamos de Adicionaram ao LinkedIn. Não sei se vai ser muito ético isso, mas importante é o dinheiro. Ai, galera. Eu sei que o papo tá muito bom, mas assim, como o nosso tempo já tá se esgotando, a gente vai dar início pro nosso game. Ed, agora você vai sofrer na pele. Diretor, solta a vinheta do nosso ping-pong, por favor, que eu já explico pro Ed como que funciona. Travou igual da última vez. Da última vez que aconteceu. Boa isso, noite, eu tava em todo direção. mundo. Tô vivo aí. Ed, como que vai Coração, né? funcionar? Eu vou falar uma palavra e você fala assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Se for muito comprometedor, dá uma trava. Brincadeira. Eu Vem posso Maria falar a Gabriela. segunda. Maria. Ela vai fazer uma pergunta, Marília ela vai Gabriela. fazer uma pergunta. É, aí Deixa eu ver se minha esposa tá dormindo. Brincadeira, ó. Uma câmera. R8. Qual que é R8? É o- a próxima. Ah! Você já tá com a visão no futuro, já. ó. Gostei. Essa time. aqui são desculpa. essas são 5 frames por segundo. A outra são 30 frames por segundo. Cara, a hora que ele falou, eu fiquei Mudou um assim, pouco, né? O quê? Mudou, hein? Deve Caramba. Ó, um time. Santos. Ó, gostei. Um atleta. Rafa Santos. Aê! Rafa, não tem foto, mas você é um carinho do seu pai, cara. exatamente. Exatamente. Olha isso não paga, é impagável. Uma cor. Preta. Uma banda. Charlie Brown. Oh! É, tem que ser Santos, tá É do certo? Santos. Ó, É, cara, né? mandou bem demais. Certíssimo. Um sonho. A seleção brasileira. Fotografar o jogo da seleção. Um ídolo. Meu pai. Uau. Boa. A fotografia é? É um estilo de vida. Bom, É, legal. Massa. é o estilo de vida. Gostei. Ó, e agora sim, essa pergunta é a mais comprometedora. É, tem todos. E todo programa a gente faz. Um Pokémon. É o Pikachu, lógico. Conhece! Gostei, cara. Muito obrigada pela participação. Eu espero que você tenha gostado, que tenha se divertido. Foi muito bom. Foi O muito programa massa. passou assim, Passou ó. muito Passou rápido. voando, Não, mano, aquela né? hora eu vi a hora pra tirar o game. Como assim, mas já foi 1 hora. Já. É, então, mano. Passou muito rápido, foi muito massa. Esclareceu bastante. Deve ter Aqui, tipo alguma assim, coisa. chegou um comentário agora É. que, tipo assim, você já realizou o seu sonho, que você já fotografou um jogador da seleção, que é o Rony.
Nossa. O que a gente fala pra ele? Rafael matou, ficou O que a gente fala pra ele? Deixa pra lá. Ai, gente, Olha lá. gostou. O Rony é um jogador muito esforçado, é um cara muito batalhador, mas não é pra seleção. Ah, gente, eu queria, antes de terminar, colocar esse comentário. Usei bastante veinho, mas não posso deixar, acho que é deixar de falar sobre a minha admiração por ele. Meu maior incentivador. Ele vai chorar, Rafa, meu maior fã e meu melhor amigo. Tenho muito orgulho de você, pai, é merecedor de tudo. Ah, que foda, muito foda. Parabéns a todos pelo programa, vocês são feras Valeu, demais. valeu Vamos por pra ter cima. acompanhado. Volta lá, Rafa, volta lá, é. Rafa, deixa depois aqui um aviso pros meninos irem te assistir. Porque o Rafa, pra vocês terem uma noção, ele raspou o cabelo. Porque agora ele é profissional. Então vocês têm que dar Sério? uma Que moral. massa! É, tipo cara, assim, que- e ele é um foi menino obrigado que- a passar pelo É trote, tipo, né? trote- Subiu da base pro legal. profissional e tá careca. Ele era cabeludo ou tipo... Muito, cara, muito. Tipo, E assim, tipo eu? Não, ele Não, é, acho tipo, que é menos, até um é. tigelinho eu sei que é ele mais já tigela, teve. mas é um ciúme daquele cabelo que você não faz. Caraca, E agora nossa, tá careca. ele Ó, eu deve acho que, ter. tipo, vocês merecem isso só pra, tipo, dar um apoio Dá pra ele, que o uma moleque força. raspou o A gente vai cabelo. se- Quando que vai ser o jogo? Como que é? Tem jogo Explica pra esse gente. sábado. Esse sábado, às 15 horas, Às no Jaime 15 horas. Sintra. No Jaime Sintra? É, E aí, no depois, daqui 15 dias, o jogo é em casa de novo, Em que vai casa ser no de novo. Jaime. Aí, no próximo jogo, eu tenho certeza que eu vou. Aí dá pra gente marcar dia. Ah, dá pra ir, hein? Dá pra ir. Ai. O Rafão vai... Pela primeira vez no vai- estádio. Fera demais. Tem um recadinho Valeu, do, Diogo. do Bruno. Parabéns a todos, show. Show. Tem, Valeu, tem um do gente. Bruno Essa- antes, Bruno, não que eu não tem? consegui ler. Olha lá. Parabéns, Ed. Sucesso sempre. Parabéns a todos pelo trabalho. A Regiane Valeu. Silva que passou ali é a dona da pensão, né? Beijo, amor. já eu chego em casa. Vai Ele demorar tá aqui, é ao vivo. É ao programa. mesmo. Tá aqui. É, Ó, agora tá são tudo exatamente certo. 10 horas e 2 minutos, tá? Tá Ali tudo... fora é só o e o Rafa e o Vini, professor e aluno, tá tudo suave. Mas até às 3 da manhã eu chego. Vai ficar... Fica um pouco longe. Ai, gente, tô muito animada. Não queria que esse programa acabasse, porque foi muito bom pra sua Foi Rafa. muito Bom, bom. eu também gostei muito. Mano. Deixem o Gostei agradecimento de vocês, então. Pode começar por você, Sony. Muito obrigado a vocês aí que estão assistindo. E vou deixar uma... O que eu sempre falo, bebam água. Eu gente. achei que ele ia Bebam mudar água. hoje. Não, bebam Beba um água. refrigerante, sei lá. E durmam bem. Erickson, você dá esse conselho é até estranho, porque ele cara que dorme dorme- 3 horas por dia. 4 horas por dia. Ele dorme 4 horas, ele acha normal isso. Meu Deus! Não, eu vou dormir às 2 horas e acordo às 6. Não, ele acha normal isso. Ó, o Arthur. Arthur mandou um recado. Parabéns, Ed. Sucesso sempre. Foi show. Bigode aqui. Vou deixar claro. Galera, muito obrigado por terem acompanhado mais esse programa maravilhoso, foi muito maneiro. Passou muito rápido, como sempre. Sim. Eu queria umas ajudas mais, sabe, tipo, mais técnicas, mas eu acho que vai ter que cobrar. Vai não, ter que ir lá no jogo. Ó, aí então já é vamos outra lá. parada. Vai ter que ir no jogo do Galo esse sábado. Que horas que vai ser, Ed? Às 15 horas, Às já me 15 horas. Lá pegar suas técnicas. Vai lá, Caraca, Rafão. olha, Rafão, verdade, ó, merchan, hein? verdade. vai de regata e não passa protetor, cara. Nossa, não lembra disso não, mano. Eu achei que você mandar de regata e mandar uma foto pro auxiliador. Não. Melhor, vai de regata pra ficar marcado aqui, depois a gente mostra pra Pra ela. apresentar o TCC, sim? Legal, valeu, Ai, valeu. gente. Amigo, você é um amigo, tá? Bem loucos. Ed, deixa o seu recado pra galera que vem em peso de assistir hoje, hein? Que bom, ainda bem que É verdade, foi bom o é programa. verdade. Realmente passou muito rápido. Sim. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Isa, pelo convite. Valeu. Precisando, agradeço. é só chamar. Oh, Estamos lá naquela parceria com o Galo, na torcida para que saia dessa situação aí da Bezinha. A gente tenha dias melhores aí em Jundiaí com futebol. Vai ganhar outra Copa do Brasil. Esse é o Vamos sonho. jogar mais uma Libertadores. Vai, vai. ganhar do River Plate. Nossa, coisa linda, ó. E chame o Bruno Coimbra que eu vou cornetar ele também aqui. É Rede isso. social, passa a rede social. Vamos por lá, favor. passa suas redes pra gente te acompanhar. A minha rede social de fotógrafo, @edisante, EDISANT. E tem o perfil da base, @perfil da base, que é onde eu posto também algumas informações e marketing de atleta de categoria de base lá. Então, alguns que eu já acompanho, que eu faço arte, que eu faço edição de vídeo e até dos jogos que a gente fotografa. Tá? Então, tem algumas informações lá. Quando dá tempo, alguma informação de peneira, de avaliação, a gente coloca também lá pra garotada. legal. A gente Muito marca bom. eles na foto que a gente vai postar depois. Isso. A gente marca os dois no Instagram, daí a galera Show. que já tá seguindo a gente no Instagram. E quem não estiver seguindo,
As nossas redes estão aí estão embaixo. aí, ó. Então, se você ainda não segue nosso podcast, é @joga que eu discuto em todas as plataformas. Até no Tem- YouTube, não tá ali, Até no YouTube, tem na Twitch, TikTok, Instagram. Acompanha a gente. Nosso próximo programa será na quinta-feira que vem, essa mesma hora, nesse mesmo canal. E sigam também o Comunique 3, tá? Isso. No Instagram também teve, e né? no YouTube também, gente, por favor. Que é São onde, várias redes. é onde a gente também faz a live. No YouTube do Jogo que eu discuto, a gente coloca os vídeos lá, mas a live é sempre no Comunique No Comunique 3. 3. Isso. Isso, então já se inscrevam aqui no nosso canal, que quinta-feira que vem, às 9 horas da noite, nós teremos um outro convidado super especial. Nosso programa, Sim. assim, tá requisitado de convidados, Sim, né? real. Tô gostando de ver, a galera tá em peso vindo participar. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigada, Ed, por ter vindo, pela disponibilidade. A gente gostou muito do papo. Volte sempre. Foi muito bom. O que foi? Lê o comentário do Dinho aí. Coloca aí, coloca Vai, do Dinho, Dinho, coloca tem do como Dinho. pôr? aí. Pra encerrar com chave de gold. Uma piada para terminar, eu não consigo nem ver. Porque todo fotógrafo também é biólogo. Porque ele faz fotossin. Meu amigo, parabéns. Cara, que ele tá aprendendo o Kemuel, mano. tá Ele tá aprendendo, assistindo ele tanto. tá, ele tá. O Dinho tá assistindo tanto, tá aprendendo o Ó, Kemuel. tira o celular desse menino. Pra lá, finalizar. É isso. O nosso diretor deu um tchauzinho. Então, muito obrigado e até o próximo programa. Esperamos vocês aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Agora não tem mais. Ah, Joga que eu discuto.